Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, eu sou Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, tudo bom? Gente, eu sou radialista, 40 anos de profissão, comecei como DJ, né? Mas eu sempre tive muita curiosidade com relação à história, geografia, sempre foram assuntos que me tomaram boa parte da minha vida, né? Da minha cabeça. Império Romano, Grécia, mitologia, assunto com o qual eu tenho relações fortes, assim, tenho estudado muito nos últimos anos, mitologia, né? Grega. E eu adoro cartografia, geologia, arqueologia, egiptologia, sociologia, né? Essa relação entre economia, política e comércio, né? me deixa muito curioso como é que diferentes países em diferentes épocas da história da humanidade se relacionam, né? Tudo é comércio, tudo é comércio, né? E eu fico espantado de ver que coisas da antiguidade se repetem, erros o tempo todo se repetem, e a gente precisa se equilibrar e tomar um rumo, né? Falando em comércio, economia, eu venho trazer aqui para vocês uma matéria que eu pesquisei, foi em 2021, né, que eu coloquei tudo nesse álbum aqui, gente, ó. Vou trazer para vocês aqui, nesse álbum que trata sobre a abertura de estradas de rodagem no início do século XX aqui no Espírito Santo, né? Como houve essa colonização de meados do século XX muito forte, alemães, italianos, suíços, pomeranos, luxemburguenses, belgas, um monte de gente que subiu as montanhas do Espírito Santo. Muita gente foi para Minas, muita gente desceu para o Rio, subiu lá para o Vale do Jequitinhonha, lá na divisa do Espírito Santo, Bahia e Minas, e muita gente que ficou aqui acabou criando famílias muito numerosas, né, com suas fazendas, seus sítios, suas chácaras, numa produção que acabou descendo para Vitória, inevitavelmente essa produção, o excesso dessa produção, né, graças a Deus, né, e era a necessária abertura de estradas, né, não tinha como, você tinha que escoar essa produção. E como o Espírito Santo tem rios que são navegáveis, a maioria deles não são navegáveis, a maioria não é navegável. E quando o rio está baixo, tem muita pedra, bancos de areia, você não consegue subir e descer com aquela facilidade que você imagina, por conta de são rios de montanha, rios de serra. Então tem cachoeiras, etc. Então é muito difícil. Havia necessidade realmente de se fazer estradas de rodagem. Seria melhor estradas de ferro, não sei porquê, né? O Brasil optou pelas estradas de rodagem, e outros países do mundo, assim como na Europa e nos Estados Unidos, especialmente, Canadá, optaram por estrada de ferro. A Índia também, né? Mas, né, a gente optou pela estrada de rodagem e hoje a gente paga essa fortuna, né? Mas em 1919, então, nós estamos vendo fotografias incríveis da abertura da estrada entre Santa Leopoldina e Santa Teresa. Então você saía de Vitória, atravessava para Cariacica, lá no Porto Velho, ia até Cariacica, sede do município, e dali subia para Santa Leopoldina, e lá você fazia a volta até Santa Teresa ou Santa Maria de Jetibá. Né? Então na época era uma aventura, né? A gente vê aqui, por exemplo, foi assim, ó, no meio da mata, abrindo a estrada, você imagina o trabalho que não foi isso, né? Recurso humano, né, que foi dispensado para fazer esse trabalho, muita areia, toneladas e toneladas de metros cúbicos de areia que eram retiradas, e pedras, e tinha que dinamitar essas pedras para abrir essas estradas no meio da montanha, com rio, com desabamento, com matas fechadas, animais selvagens, né? 1919. O presidente do Espírito Santo na época, era assim era chamado, o governador na época, era o Bernardino de Souza Monteiro, né? O Bernardino era irmão do Jerônimo Monteiro, que já havia sido presidente do Espírito Santo, ali entre o Marcondes de Souza e ele, né?
E essas obras, então, estavam sendo concluídas já em 1919. Eram obras muito necessárias para o escoamento dessa produção, né? Então foi a primeira rodovia estadual construída no Espírito Santo, a rodovia entre Santa Leopoldina e Santa Teresa, o primeiro ônibus a circular na região. Como tinha que subir muito as serras, eles apelidaram na época o ônibus de Alpino. Você vai pegar o Alpino? Por causa dos Alpes, né? Então, a rodovia inaugurada teve uma festa no dia 11 de maio de 1919, 28 quilômetros de extensão. As principais firmas da região se reuniram, formaram um conglomerado para abrir essa estrada. Você vê que não tinha como o governo do estado fazer isso. Era impossível. Mais de 100 anos atrás, você necessitava da iniciativa privada, não havia outro jeito. Então foi a Companhia de Viação Geral que foi criada para fazer essa empreitada. 28 quilômetros, não é muito, mas no meio da mata, difícil, né? Então fizeram parte dessa companhia J. Heisen, C. Miller e companhia, Verfluit e Irmãos e companhia. E na época o prefeito de Vitória era o Henrique de Novaes, famoso Henrique de Novaes, né, que dá nome à rua aqui em Vitória, né? E ele foi incumbido de fazer esse projeto. Você imagina aí, gente, né? Esse projeto, o que deve ter sido difícil. Agora, para quem é um engenheiro, né, de tentar entender como abrir estradas de rodagem com 2 pistas, né, inclusive para caminhão e ônibus nessa época, mais de 100 anos atrás, no meio da mata, subindo a serra com o rio do lado. Você tinha que aproveitar antigas estradas dos índios, né, que já havia estradas ali há milhares de anos e tudo. É complicado. Quando a construção começou, enquanto os tropeiros olhavam atônitos a fita larga da estrada que ia se abrindo, tão diferente das picadas íngremes que eles conheciam bem, os canoeiros ajudaram na encenação da tragédia de que seriam as maiores vítimas, transportando em suas canoas os primeiros caminhões das marcas Sauer e Mulag, que seriam os futuros esmagadores. O texto tem um certo viés político, né? Porque na época quem fazia o transporte lá para cima e descia eram os canoeiros, os barqueiros, né? Os catraieiros, os baleeiros. Então, de repente, agora vai ter estrada, caminhão, vai ferrar a profissão, né, dos canoeiros, né? E a gente vê aqui, olha só, os caminhões já estavam, né, a todo vapor, né? 1919, né? 1920. Quando o trabalho dos caminhões começou no serviço de terraplanagem, o silêncio foi banido para sempre daqueles lugares, né? A estrada foi concluída para sua inauguração, foi organizada uma grande festa que se realizou em 11 de maio de 1919. Houve um banquete oficial, um sarau de gala oferecido pelo presidente, né, Bernardino Monteiro, e outros visitantes que participaram desse evento, com toda a pompa, circunstância, etc., né, exigia realmente foi uma obra grande que exigia realmente uma comemoração à altura, né? Aí tem muitas festas. Aí é o Rio Timbuí, isso aí, gente. Essa é a ponte sobre o Rio Timbuí. Além de tudo, tinha que fazer túnel e ponte, né? Olha a complicação. E não tinha como fazer foto aérea na época, né, gente? Então você dependia dos canoeiros, dos moradores da região, especialmente dos tropeiros, para poder fazer esse trabalho de engenharia, né? De quilombolas na época, de índios, né, que viviam na região, né? A rodovia deram o nome do presidente Bernardino Monteiro, né? Interessante na época, né? O cara era presidente, era o governador da época e dava o nome dele mesmo ao negócio. Ele não homenageava uma pessoa já falecida, não. O Florentino Avidos dá nome à ponte, às 5 pontes, e ele estava vivo na inauguração da ponte, e aquela autoindulgência, né, aquele culto à personalidade, tudo, né, na época eu acho estranho. O prefeito do município era Otávio Índio do Brasil, o presidente da Câmara era Alberto Stange, coronel, né? O juiz da comarca era o doutor Genuíno Andrade, o promotor público era o doutor Luiz Rosmeister, famoso doutor, né? No dia seguinte, o presidente do estado fez a viagem inaugural, então,
até Santa Teresa, acompanhado de sua comitiva e das inúmeras pessoas gradas dos dois municípios, Santa Leopoldina e Santa Teresa. Você vê que quando ele fala dessas pessoas, o prefeito Otávio Índia era prefeito de Vitória. O banquete aconteceu em Vitória. No dia seguinte, no dia 12 de maio de 19, é que eles subiram a serra, né? Aí a gente vê uma fotografia, aí o presidente parou com a sua comitiva, aí tinha aquela pequena capela onde se realizava uma missa, né? Aí a fotografia de todo o pessoal que subiu junto com o Bernardino Monteiro nessas comemorações. Aí a gente vê, né, o pessoal na Capelinha da Penha, quilômetro 24 da estrada, Santa Leopoldina, Santa Teresa, né? O pessoal parou, tirou fotos, convidados, né? Dr. Bernardino Monteiro na Capelinha. Ali a gente vê um frei que deve ter feito uma celebração, né? Vamos ver o que mais. Hoje a estrada dá acesso a várias comunidades e a outros municípios, como Santa Maria de Jetibá, Itarana, e subindo lá para essa região de montanha, né? No trajeto da mesma estrada estão localizadas a pousada Bosque da Prata, que oferece comida caseira, conforto e tranquilidade. Também tem a Cachoeira Véu de Noiva, com suas belezas naturais, excelente infraestrutura, além do Vale do Rio da Prata e da Cachoeira de Sete Quedas. O percurso na rodovia é agradável devido às belas paisagens, o clima gostoso e também fauna e flora exuberante. Deixa eu ver se tem outras fotos. Essa é a ponte de Santa Leopoldina, né? Uma das, né? Santa Leopoldina tem várias pontes. Essa é uma delas, né? E a gente vê os caminhões chegando e saindo, né? Com suprimentos e tal, com o pessoal que trabalhou na abertura da estrada, desses 28 quilômetros. E aí a gente vê aqueles que foram mais prejudicados com a abertura da estrada, que são os canoeiros, né? Esses canoeiros subiam de Vitória pelo Rio Santa Maria e iam até Santa Leopoldina, de canoa. Então o pessoal conhecia bem o rio, né? E meu avô subiu várias vezes. Meu avô tinha uma baleeira, né? E o meu tio-avô Júlio Gaúcho, da loja do comércio Leão do Norte, em Santa Leopoldina, a família toda ainda está lá, né? Faziam comércio, subindo e descendo com material pelo Rio Santa Maria. E o meu avô Joaquim, ali na Vila Rubim, já estava ali na boca de espera, no BE, como diz, né? Aí a gente vê mais uma comitiva, né, do presidente Bernardino Monteiro, nessas comemorações da inauguração da estrada entre Santa Leopoldina e Santa Teresa, né? Os caminhões da Saurer, né? Aí, gente, a gente vê uma fotografia que meio está fora de contexto, essa foto aqui, né? Está fora de contexto. E aí são as fotos da estrada, da abertura da estrada, né? Todo esse material está no grupo Memória Capixaba no Facebook, com o texto completo, né? Com essas fotos todas incríveis. E aí, gente, era como subiam os automóveis. Olha só, o cara, ele colocava duas canoas grandes, bem largas, né? Como duas balsas pequenas, uma do lado da outra, né? Colocavam essas ripas laterais, né? Segurando ali os automóveis, tá vendo? E ali ele está trazendo 3 automóveis, né? Acho que são 2 automóveis desmontados, pelo que eu estou vendo ali, e um automóvel de luxo aqui em cima. É um automóvel de luxo aqui, ó. Não sei que carro é aquele ali, mas é um carro luxuoso subindo lá para Santa Leopoldina, lá para Santa Teresa, né? Aí o transporte desses caminhões, tinha 2 caminhões e um automóvel, né? Subindo para Santa Leopoldina em pranchas, né? Chamadas pranchas, né? Do Rio Santa Maria, no Pontilhão, no meio da Serra dos Polacos, no quilômetro 15 da estrada de Santa Teresa, 615 metros de altura do nível do mar, né? E aí a gente vê vestígios da Estrada Velha. E essa é a Ponte do Balanço, na povoação de Teixeiras, no quilômetro 11 da rodovia. Lembrando que a rodovia tem 28 quilômetros, né? Entre Santa Leopoldina e Santa Teresa. Né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tem umas fotos incríveis, né? Aí a gente vê Santa Teresa. E aí você vê o Bernardino Monteiro. Ali do lado dele é o bispo, não é, gente?
é o bispo do Espírito Santo, né? Que deve ter ido junto nessa viagem, né? De comemoração, de inauguração da rodovia. Tá aí o automóvel, aí os caminhões, o pessoal trabalhando, a construção dessas pontes e pontilhões. Esse é o rio Timbuí. E essas fotos a gente já viu, aqui elas estão... eu ampliei as fotos, né? E tratei de deixá-las preto e branco. E aí a gente vê lancha também, né? Não só os canoeiros, mas também lanchas motorizadas subindo o rio Santa Maria, né? E essa é a equipe que subiu, né? 2 automóveis, eu acho, 2 ou 3 automóveis, né? De pessoas que subiram para inauguração dessa estrada de 28 quilômetros entre Santa Leopoldina e Santa Teresa. Fico imaginando a temperatura na época, era frio, né, gente? Até hoje é frio a região, mas naquela época devia ser mais frio ainda. E nessa estrada de chão, imagina quando chovia, como é que ficava essa estrada, né? Intransitável, com muita lama e tudo, né? Então devia ser uma coisa difícil mesmo, né, de analisar. Ah, subiu uma jardineira também, né? Tá vendo lá? Não foram só os automóveis, pelo jeito subiu um monte de gente lá para essa inauguração. E aí o trabalho, né, do caminhoneiro ali, tá vendo? O pessoal abrindo ali um barranco, né? Tirando esse barranco daí para poder continuar abrindo a estrada, né? Então é isso, gente. Esse é mais um vídeo aqui do canal. Aqui a gente vê então a matéria que está aqui no grupo do Memória Capixaba no Facebook, é onde eu armazeno tudo, né? E tá aí o texto completo para quem quiser dar uma olhada, né? Em um desses jornais do Espírito Santo dos anos 1910. Então valeu, gente. Muito obrigado. Eu sou o Fábio Pirajá. Esse é mais um vídeo aqui do canal, sempre tratando desses assuntos interessantes, assim, da economia, da política, da sociedade capixaba em todos os 500 anos de história do Espírito Santo. Valeu, pessoal. Muito obrigado e vamos em frente. Valeu. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.